Será que somos únicos no universo? A verdade é que a probabilidade de estarmos sozinhos é muito pequena, pois nós moramos em um planetinha que orbita apenas uma das mais de 100 bilhões de outras estrelas presentes só na Via Láctea, que é apenas uma dentre trilhões de outras galáxias pelo universo. Ou seja, a probabilidade de existir outro planeta por aí com as mesmas condições que a Terra é muito realista. No entanto, apesar disso, o universo parece estar vazio. Todo esse silêncio à nossa volta não parece fazer o menor sentido. Então, por que a gente nunca viu outra civilização como a nossa pelo universo? Ou será que já, mas só não percebemos? Opa! Então, para início de conversa, temos que saber exatamente o tipo de sinal que estamos caçando. E para isso, vamos usar nossa própria civilização como base, né? Pois nós somos a única civilização inteligente que conhecemos em todo o universo. Se bem que a palavra inteligente é meio forte, né? Mas enfim, antes de começar a procurar por uma civilização como a nossa, temos que primeiro entender como que nós poderíamos ser detectados por outra civilização ao nosso redor. Será que a nossa simples existência causa algum impacto perceptível em nossa galáxia? A realidade pode ser meio decepcionante. A distância que nos separa das outras estrelas é tão grande que chega a ser imensurável. Então, a verdade é que a nossa existência é praticamente imperceptível para outras civilizações ao nosso redor. Isso se é que elas existem. Mas existe uma luz no fim do túnel. A melhor maneira que conhecemos de se comunicar através de grandes distâncias é por meio de ondas de rádio. Então, se existir uma civilização inteligente como a nossa por perto, provavelmente ela também teria desenvolvido a comunicação via ondas de rádio e estaria emitindo esses sinais para o espaço, mesmo que sem intenção, assim como nós também o fazemos. Por exemplo, uma das primeiras grandes transmissões de rádio para o mundo todo foi o discurso de Adolf Hitler na abertura das Olimpíadas de 1936. E como foi uma grande transmissão, esses sinais de rádio continuam sua jornada pelo espaço até os dias de hoje. Com isso, nós poderíamos ser detectados por alguém em um raio de mais ou menos 88 anos-luz. E isso significa que essa seria uma das primeiras coisas que os ETs detectariam da gente. Que merda, hein? Tanta gente da hora e vai ser logo esse cara. Então, tomando nós humanos como base, começamos a construir grandes radiotelescópios ao redor do mundo desde a década de 60 para ajudar o projeto SET na busca por sinais de rádio vindos do espaço. Mas agora, provavelmente você deve estar se perguntando: como é que nós vamos saber se o sinal de rádio é de origem natural ou não? Pois existem objetos e fenômenos no universo que emitem sinais de rádio naturalmente. Então, qual é a diferença? Emissões naturais de rádio geralmente são muito aleatórias, enquanto que as emissões artificiais podem mostrar um padrão consistente que sugerem origem intencional. Emissões artificiais muitas vezes se destacam como sinais isolados em meio ao ruído de fundo, ao passo que emissões naturais podem se misturar de maneira mais uniforme. Então, no dia 15 de agosto de 1977, um desses grandes radiotelescópios, o Big Ear, detectou um forte sinal de rádio de 72 segundos de duração vindo da direção da constelação de Sagitários. Não havia ninguém operando o radiotelescópio no momento, então os dados só foram revisados alguns dias depois pelo astrônomo Jerry. Quando ele viu a impressão do sinal e se deparou com algo sem explicações naturais, ele imediatamente circulou o sinal e escreveu sua reação. Uou! Mas fala sério, né? O que esse cara viu de tão interessante nisso? Então vamos começar entendendo o que são esses números e letras e o que eles dizem pra gente. O radiotelescópio Big Ear é constituído de duas grandes antenas que recebem sinais de rádio vindo do espaço. A intensidade do sinal de rádio captado é representado por números e letras, onde do número 1 até o número 9 são sinais de baixa intensidade, e da letra A até a letra Z são sinais cada vez mais intensos. Ou seja, não é que a gente recebeu uma mensagem do espaço escrito 6EQUJ5. Na verdade, esses números e letras descrevem apenas a intensidade do sinal emitido. Tá, mas ainda assim eu não consegui entender o porquê que isso é interessante. Então, a partir desse momento, vamos preparar nossa cabeça porque agora sim a viagem vai começar de verdade. Em 1959, físicos da Universidade de Cornell, não sei o que aconteceu na cabeça desses caras,
Mas eles começaram a especular que qualquer civilização alienígena tentando se comunicar via ondas de rádio usaria a frequência emitida naturalmente pelo hidrogênio, que é de 1420.4 MHz. Isso porque o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Então, teoricamente, ele seria familiar a qualquer civilização alienígena por aí. E essa frequência em específico tem uma peculiaridade que é muito interessante. Naturalmente, ela só existe em baixa intensidade, tipo como se fosse um ruído de fundo. E a única coisa que conhecemos que é capaz de emiti-la em alta intensidade são aparelhos construídos por seres como nós. E adivinha qual era a frequência do sinal WOW? 1420.4556. Isso é extremamente próximo da linha do hidrogênio. O sinal WOW não tinha modulação que indicava a origem intencional, mas a frequência e intensidade dele não podem ser explicadas por um fenômeno natural. Então, a partir desse momento, começaram a surgir várias hipóteses para tentar explicar a origem do sinal WOW. Muitos especularam que alguém poderia ter enviado a mensagem só de sacanagem para zoar com a cara dos operadores do radiotelescópio, mas isso foi rapidamente descartado por falta de evidências. Os operadores do observatório disseram que poderia ser um sinal emitido aqui na Terra que foi refletido por um satélite, mas não haviam satélites na direção de onde veio o sinal. E a hipótese mais interessante de todas foi feita em 2020 pelo astrônomo amador Alberto Caballero. Ele partiu do pressuposto de que o sinal poderia ter sido enviado por uma civilização como a nossa. E o único planeta que sabemos que é capaz de abrigar seres como nós é o planeta Terra, que orbita um tipo muito específico de estrela. Então, seguindo essa linha de pensamento, ele começou a procurar por estrelas parecidas com o Sol na direção da constelação de Sagitários, que foi de onde o sinal veio. Então, surpreendentemente, ele não encontrou só uma, mas várias estrelas parecidas com o Sol, que automaticamente se tornaram candidatas à origem do sinal WOW. Mas teve uma estrelinha em específico que ganhou uma atenção especial por ser muito, mas muito parecida com o Sol. E sim, isso daí que você tá vendo na tela foi o nome que deram para essa estrela. Desde então, astrônomos ao redor do mundo procuraram por planetas ao redor dessa estrela, usando várias técnicas de detecção de exoplanetas, mas até hoje nada foi encontrado. Mas tá, beleza. Então vamos supor que essa estrela que está a 1800 anos-luz de distância seja a fonte do sinal WOW. As ondas de rádio viajam pelo espaço na mesma velocidade da luz. Isso significa que lá em 1977, quando o sinal foi detectado, ele já havia sido emitido há 1800 anos atrás, porque foi esse o tempo que esse sinal levou para percorrer toda essa distância até chegar na gente. E se a gente tivesse mandado uma resposta, esse sinal levaria mais 1800 anos para chegar até lá. Ou seja, esses teóricos indivíduos que enviaram essa mensagem talvez nem existem mais. E o fato que deixa o sinal WOW mais misterioso do que já é, como se já não fosse o bastante, é que nós nunca mais detectamos algo parecido com isso. Nunca mais detectamos outro sinal parecido com o sinal WOW. E olha que não foi por falta de tentativa. Mas assim, a verdade mesmo é que, apesar de ser muito provável existir outro planeta como o nosso por aí, é que as distâncias no universo são muito grandes, são muito absurdas. Tipo, existe muito espaço no espaço. E essa é a maior barreira que nos impede de se comunicar com outras civilizações pelo universo. Isso se é que elas existem. Ou pode ser que estejamos apenas olhando para o lado errado. Pode ser que tenha alguém do nosso lado mandando sinal, mas nós estamos apontando as antenas para o outro lado. Não tem como a gente saber. Mas bom, e aí? Qual ideia você acha mais assustadora? A ideia de que em toda essa imensidão do espaço nós estamos sozinhos ou a ideia de que nós temos companhia?